Bom, a apresentação de hoje, então, pessoal, envolve, então, esse conteúdo que é o perito judicial. Está muito ligado, relacionados ao quem é o perito judicial. A pergunta nesse início aqui de apresentação justamente é essa: quem é o perito judicial aqui, tá? Bom, para isso, então, eu estou apresentando algumas definições. O IBAP é um dos órgãos, então, é o Instituto Brasileiro de Perícias. Esse aqui é o IBAP do Pernambuco. E eu peguei lá uma definição que eles usam do perito. O perito é um profissional idôneo, especialista e legalmente habilitado, convocado para realizar uma perícia, no caso judicial, né? Então, os institutos brasileiros de perícia, que tem em todos os estados brasileiros, cada um deles, o IBAP é uma associação, né? Isso aqui é uma associação de profissionais, tá? E essa associação de profissionais, que geralmente fazem perícia, então, o IBAP do Pernambuco tem essa definição aí. Então, vejam que nessa definição é um profissional especialista. Então, se nós vamos fazer um trabalho na engenharia mecânica, tem que ser, se a perícia exige um profissional na área de mecânica, tem que ser um especialista na área mecânica, legalmente habilitado. Então, esse legalmente habilitado é um profissional que é legalmente o órgão de classe, né, permite que ele faça essa perícia. Então, está vinculado a um órgão de classe, então. E idôneo, né? Em primeiro lugar, o perito tem que ser um cara muito idôneo, porque é ele que vai dar o parecer ao juiz, e o juiz vai acatar ou não aquilo que ele escreveu. Geralmente, sim. Então, em primeiro lugar, não pode ser um caloteiro, não pode ser um picareta, não pode ser um cara que esteja mal visto na sociedade. Tem que ser um cara idôneo, que aquilo que ele escrever, né, vai ser aceito pelas pessoas. Então, essa é uma característica importante também do perito judicial. O Código do Processo Civil, que é a Lei 13.105, que foi promulgada em 16 de março de 2015, que é o CPC 2015, estipula que o perito obrigatoriamente deve ser um processo habilitado na matéria para o qual foi nomeado. Então, novamente, o CPC fala que ele tem que ser um profissional habilitado na matéria para o qual foi nomeado. Então, o sistema jurídico exige o CPC 2015, que é o novo CPC, ele exige, então, que seja um profissional habilitado. Antigamente, não havia essa clareza no CPC de 72, se não estou enganado, é o CPC de 1972, não tinha uma clareza de que tinha que ser um profissional de nível superior, né, um profissional habilitado. Bastava que ele tinha conhecimento na matéria para ser um perito. Hoje não. Hoje, para ser um perito, tem que ser um profissional habilitado. E quem dá habilitação profissional são os órgãos de classe, tá? No nosso caso, para ser um profissional habilitado, o cara tem que estar ligado no CREA, tá? O CREA é que dá as atribuições profissionais para que nós possamos ser profissionais do sistema, né, do Poder Judiciário. Tá? Então, é necessário conhecer um pouquinho quais são as leis que permitem que nós sejamos peritos judiciais. Então, começamos com algumas leis. A Lei 5.194 de 1966 é a lei que é o instrumento jurídico que regulamenta as profissões vinculadas ao CREA. Então, numa de seus artigos, a lei fala que as atividades e atribuições profissionais do engenheiro, do arquiteto e do agrônomo consistem em estudos, projetos, análises, avaliações, então aqui o importante, avaliações, vistorias, perícias e pareceres e divulgação técnica. Tá? Então, lá no artigo 7º da lei que define o engenheiro,
tá, de 1906, nós temos as atribuições profissionais, tá, que nos habilitam a ser peritos. Vejam, tem que ser um profissional habilitado. Essa garantia que o CPC 2015 exige de profissional habilitado, então ela é dada pela Lei 5.194 de 96, que define, né, as profissões de engenharia. Então, nós temos um respaldo nessa lei, né, para atuarmos como peritos. A medicina deve ter a dela, os contadores devem ter a sua lei específica, do seu órgão de classe e assim por diante, tá? Então, nós estamos vinculados com essa lei, né, de 1966. Só que nós temos outras resoluções também que foram desenvolvidas no decorrer do tempo. Em 1973, surgiu uma resolução, que é a Resolução 218, de 73, do CONFEA, que regulamenta a lei federal, ó, ele regulamenta mais algumas coisas com relação à lei federal de 1966, ela discrimina as atividades das diferentes modalidades profissionais da engenharia, arquitetura e agronomia, e estabelece, né, o item 3, 18 atividades, dentre as quais a de número 6 refere-se à vistoria, perícias, avaliações, arbitramento, laudo e parecer técnico. Tá? Então, a sexta, né, atividade, se vocês olharem aqui na sexta atividade dessa resolução, né, ó, resolve, então, a 218 estabelece atividade 6, né, podemos fazer vistoria, perícias, avaliações, arbitramento, laudo e pareceres técnicos. Na realidade, o engenheiro, né, ele pode executar essas 18 atividades aqui, tá? As 18 atividades que estão listadas aqui são de competências do engenheiro, certo? O técnico tem um certo limite de atividades que ele pode desenvolver, tá? E nós podemos desenvolver todas elas, tá? O tecnólogo também tem restrições a quais dessas ele pode executar. Por exemplo, um tecnólogo na linha mecânica, ele não tem atribuições às 16 atividades. Um técnico também não pode atuar nas 16 atividades. Somente o engenheiro tem atribuições para essas 18 atividades aqui, tá? Então, por exemplo, um técnico, ele não pode fazer perícias, vistorias e avaliações. Isso só é de competência do engenheiro. Então, essa resolução 218, ela é importantíssima para nós, porque ela caracteriza para nós quem é o profissional legalmente habilitado para a execução da atividade de perícias e avaliações, ok? Só que daí nós temos alguns poréns. Nós temos aqui engenheiros, na nossa turma aqui de laudos e perícias, nós temos aqui a engenharia mecânica, a engenharia de produção e a engenharia elétrica, tá? Para nós entendermos o que cada um pode fazer, nós temos que olhar as resoluções específicas de cada profissão, tá? O pessoal da produção, que está assistindo a essa aula junto aqui, temos 2 ou 3 alunos da engenharia de produção que fazem laudos e perícias, tá? Se vocês querem saber o que vocês podem fazer, vocês têm que consultar a resolução 235 de 75. É ela que discrimina quais as atividades profissionais do engenheiro de produção, tá? Então, vocês podem olhar a 218 para saber as atividades, mas vão ter que buscar a resolução 235 para saber o que vocês podem, em que vocês podem atuar. E nela aqui tem lá um item, né, que é esse aqui, ó, resolve, é o artigo 1, aqui está pequenininho de se enxergar, tá? Mas o artigo 1, então, dessa resolução, ó, né, ele fala um pouquinho do que compete ao engenheiro de produção, que é basicamente isso, ó. O engenheiro de produção, o artigo 1, então, ó, compete ao engenheiro de produção o desempenho das atividades 1 a 18 da resolução 218, referentes aos procedimentos da fabricação industrial, aos métodos e sequências, né, procedimentos, ó, começa aqui, ó,
procedimentos de fabricação industrial, aos métodos e sequências de produção industrial em geral, e ao produto industrializado, seus serviços afins e correlatos. Então, isso aqui é que caracteriza aquilo que os engenheiros de produção podem atuar dentro da perícia, tá? Destacando isso, ó, processo da fabricação industrial, aos métodos e sequências de produção industrial em geral, ao produto industrializado, seus serviços afins e correlatos, tá? O que quer dizer isso, ó? Então, com relação a perícias em procedimentos da fabricação industrial, não há restrição, vocês podem atuar em todas. Métodos e sequências de produção em geral, ela fala em geral. Ao produto industrializado, não há restrições, seus serviços afins e correlatos. Tá? Então, ao engenheiro de produção, compete essas atividades aqui que vocês podem atuar dentro da perícia. Então, vocês podem fazer uma perícia num veículo? Não, não podem. Né? Podem fazer a perícia no procedimento na fabricação de um veículo? Sim. Né? Ao método e sequência de produção de um veículo? Sim. Né? Mas ao veículo em si, não. Ele é de competência de outra engenharia. Então, os engenheiros de produção são profissionais especializados nessas áreas de atuação aqui, ó, nesses itens aqui. Tá? Então, podem atuar aqui, tá? Nesses itens aí. Ok? Então, pessoal de engenharia de produção, tem que olhar a resolução 235 de 1975. Já os engenheiros eletricistas, que temos aqui, o pessoal da engenharia elétrica, eu coloquei aqui, vocês têm que olhar especificamente a resolução 218. Tá? Somente o caso da produção que tem que olhar 235. O pessoal da elétrica já tem que ir para saber o que pode fazer, quais são as suas competências, tem que olhar a resolução 218. Essa resolução 218, eu destaquei aqui duas modalidades, que é a modalidade do engenheiro eletricista, modalidade eletrotécnica, tá? Modalidade eletrotécnica, e o engenheiro eletricista, modalidade modalidade eletrônica. Por que eu destaquei essas duas áreas aqui? Porque até alguns dias atrás, não dias, né? Até alguns anos atrás, nós tínhamos uma turma da engenharia elétrica que a especialização dela era em eletrônica. Se eu não estou enganado, era isso, tá? Então, até alguns anos atrás, a ênfase da engenharia elétrica aqui da UNESC era em modalidade de eletrônica. E depois, eu acho que agora, a modalidade geral é engenheiro eletricista, na modalidade eletrotécnica. Tá? É isso mesmo, pessoal da elétrica? Me corrijam se eu estou errado em alguma coisa aí, por favor. Então, o engenheiro eletricista, se eu não estou enganado, se tem alguém da elétrica aí, tá? Hoje, a modalidade que nós temos aqui na universidade é modalidade eletrotécnica, tá? Então, para esse engenheiro de modalidade eletrotécnica, o que compete a ele? Então, se nós olharmos o artigo 8 e artigo 9 da 218, para o engenheiro elétrico, né, eletricista, né, modalidade eletrotécnica, o artigo 8 diz o seguinte, ó, são atribuições referentes à geração, transmissão, distribuição e utilização de energia elétrica, equipamentos, materiais e máquinas elétricas, sistemas de medição e controle elétricos, seus serviços afins e correlatos. Tá? Então, assim, no que se refere à geração, transmissão, distribuição e utilização de energia elétrica, não há nenhuma restrição quanto a ser perito. É uma atribuição profissional do engenheiro eletricista. Equipamentos elétricos, nenhuma restrição. Materiais elétricos, também nenhuma restrição. Máquinas elétricas, nenhuma restrição. Sistemas de medição e controle, nenhuma restrição, seus serviços afins e correlatos. Então, vejam que,
se vocês resolverem fazer uma perícia sobre o material utilizado num fio elétrico que causou um incêndio, alguma coisa assim, vocês podem atuar? Sim, material elétrico. Tá? Sobre uma máquina elétrica, um motor elétrico, podem atuar? Sim, é máquina elétrica. Equipamentos elétricos? Sim, não há nenhuma restrição. Então vejam que vocês podem atuar em várias áreas ligadas especificamente a esses elementos aí. Sistemas de medição e controle elétricos também tem uma restrição, ok? Então vocês têm amplos poderes de trabalhar nessas áreas aí que estão definidas então no artigo 8 e 9 da 218. Tá? Na verdade, o artigo 8 é para o engenheiro eletricista eletrotécnico e o artigo 9 é para o eletrônico. E o eletrônico, na modalidade eletrônica, né, o que ele pode atuar? Referente a materiais elétricos e eletrônicos, equipamentos eletrônicos em geral, sistemas de comunicação e telecomunicação, sistemas de medição e controle elétrico e eletrônico, seus serviços afins e correlatos. Então, o engenheiro eletricista modalidade eletrônico pode atuar em materiais elétricos e eletrônicos, assim como o engenheiro eletricista, né, o eletrotécnico. O eletrotécnico, vejam que equipamentos elétricos, materiais elétricos, tá? Já o eletrônico, equipamentos materiais elétricos e eletrônicos. Então, talvez lá o eletricista não possa atuar lá num chip do circuito elétrico de vocês, né? Não possa atuar no capacitor, fazer alguma coisa sobre mas o eletrônico pode. Equipamentos eletrônicos em geral, instalações industriais e mecânicas, não há restrição. Sistemas de comunicação e telecomunicação, não há restrições. Sistemas de medição e controle elétrico e eletrônico, serviços afins e correlatos. Tá? Então, o eletrônico pode atuar nessas linhas, tá? Não pode atuar nas linhas do eletrotécnico. Então, quando vocês receberem, o pessoal da elétrica, que tem 2 alunos aqui da elétrica, quando vocês receberem as atribuições de vocês, vocês vão ter que verificar qual é a atribuição de vocês, em que competência vocês têm, e aí, então, né, vão poder fazer as perícias onde vocês têm competência. Vocês são pessoal especializado nessas competências dadas pela Resolução 218. Tá? E o pessoal da engenharia mecânica, tá, também tem que olhar a Resolução 218. Agora é o artigo 12, não mais o 8 e o 9. Eu coloquei aqui em cima 8 e 9, né? Mas na realidade não, é o artigo, né? É o artigo 12 da engenharia mecânica, né? É o 12, tá? No artigo 12 da Resolução 218, tá? Lá tem o seguinte, ó. Essas são as competências do engenheiro mecânico, de automóveis, de armamento industrial e assim por diante. Ó. Então, aqui embaixo, ó. Desempenho das atividades 1 a 18, referentes a processos mecânicos, máquinas em geral, instalações industriais e mecânicas, equipamentos mecânicos e eletromecânicos, veículos automotores, sistemas de produção, de transmissão e de utilização de calor, refrigeração e de ar-condicionado, seus serviços afins e correlatos. Tá? Então, né, o engenheiro mecânico tem atribuições profissionais vinculadas a esses elementos aqui. Ó. Processos mecânicos, não há nenhuma restrição. Tá? Conformação mecânica, soldagem, usinagem, fundição, né, é um processo mecânico. Né? Máquinas em geral, qualquer máquina em geral, nós temos atribuição. Instalações industriais e mecânicas, nenhuma restrição quanto a isso. Equipamentos mecânicos e eletromecânicos, não há nenhuma restrição. Veículos automotores, ó, não há nenhuma restrição com veículos automotores. Tá? Sistemas de produção e transmissão de utilização de calor, de refrigeração e ar-condicionado, máquinas térmicas, nenhuma restrição. É só nós que podemos atuar em calor, né? Eu estou falando que eu também sou mecânico, transmissão de calor, utilização, refrigeração e ar-condicionado. Tá? Então, se há perícias nesses sistemas,
as perícias só podem ser feitas por engenheiros mecânicos, tá? E seus serviços afins e correlatos, tá? Então, essas são as atribuições vinculadas à engenharia mecânica. Então, em qualquer uma dessas áreas que estão listadas aqui, nós podemos atuar. Ah, posso atuar num motor elétrico? Lembra que o motor elétrico lá, ó, é um sistema máquina elétrica, né? Na visão do engenheiro elétrico, do eletricista, é uma máquina elétrica. Na visão do engenheiro mecânico, é uma máquina eletromecânica, né? Podemos atuar, então, no motor elétrico? Eu acredito que sim, é um equipamento eletromecânico, tá? Então, vai ter momentos que vão ter, né, esses conteúdos, eles dão sombra a outros, né? Então a gente entra numa outra área, né? Ou a outra área entra na nossa área, enfim, vai acontecer isso dentro da engenharia, tá? Só que quando a gente vai fazer uma perícia, nós temos que fazer lá a RT, destacar bem aquilo que nós estamos fazendo, para não dar, por exemplo, margem de dúvida para quem está executando. Por exemplo, se eu vou fazer uma perícia numa máquina que tem um motor elétrico, o pessoal da mecânica, o motor elétrico, na visão do engenheiro mecânico, é uma máquina, é um equipamento eletromecânico, tá? Uma máquina eletromecânica. Então, quando for fazer a ART, eu vou colocar equipamento eletromecânico, tá? Se eu resolver colocar na ART, vou voltar para trás um pouquinho, colocar que eu vou fazer uma perícia numa máquina elétrica, o motor é uma máquina elétrica. Puxa, você vai, né, estar trabalhando em outra área. Possivelmente, né, você vai ser multado por estar fazendo uma perícia numa máquina elétrica, tá? Porque não é atribuição profissional do engenheiro mecânico a trabalhar numa máquina elétrica, e sim numa máquina, né, eletromecânica. Então, quando vocês forem fazer a ART, tem que observar isso. A mesma coisa o engenheiro eletricista. Vocês não vão poder colocar lá que vão fazer uma perícia num equipamento mecânico, no equipamento, apesar que vocês têm, né, vocês podem fazer perícias em equipamentos elétricos, né, e não equipamentos eletromecânicos. Se vocês colocarem que a perícia de vocês é no equipamento eletromecânico, vocês não têm atribuições para isso, só no elétrico. Então tem que cuidar muito bem quando vocês colocarem na ART, porque vocês podem fazer a ART, vocês fazem a perícia, fazem o serviço, e depois de 1 ano ou 2, aí alguém lá no CREA identifica que vocês fizeram uma perícia, né, onde vocês não tinham atribuições, e aí vocês são chamados pelo código de ética para justificar o que fizeram. Então, vai dar problema para frente. Tá? Então, tem que fazer bem certinho naquilo que estão feitos. Está sendo feito. Tá? Ok? Então, importante isso. Tá? Nós, mecânicos, podemos atuar. Aqui na disciplina tem bastante mecânico, né? Prioritariamente aqui engenharia mecânica, né? Tem mais de 16 anos a mecânica. Nós podemos fazer em veículos automotores. Tá? No entanto, está em tramitação no CREA, eu recebi há uns dias atrás uma mensagem do CREA, que vai ser criado o engenheiro automotivo, né? E possivelmente essas atribuições ligadas a veículos automotores no futuro vão ser perdidas pelo engenheiro mecânico. Já ele talvez no futuro ele não passa mais a atuar como em veículos automotores. Surgindo a profissão de engenheiro automotivo, vai então ficar vinculada a eles essas atribuições e a gente perde as nossas atribuições. É claro que quem já tem, os novos que vão chegando, né, vão se formando, vão perdendo as atribuições no decorrer do tempo. Mas é importante, então, saber isso, tá, pessoal? Saber bem claramente onde nós podemos atuar, principalmente para justificarmos que somos especialistas na área, certo?
e não isso para o Ministério Público, né, para a Justiça, né, para a Justiça, e também para não sermos multados depois, né, por trabalharmos em áreas que não podemos trabalhar dentro da engenharia. Então, temos que ter esse cuidado muito grande aí, ok? Então, observar então, a resolução 218 para a maior parte dos engenheiros e a 235 pelo pessoal da engenharia de produção, tá? Talvez isso se mude tudo, né? O CREA está num processo de mudança, já saíram do CREA, não é mais arquitetura, né? Os arquitetos saíram do CREA, não fazem mais parte do CREA, os técnicos também não fazem mais parte do CREA, eles têm o conselho próprio deles, né? E, na realidade, o CREA está numa profunda mudança, numa transformação muito grande. Daqui uns dias começa a sair outras profissões dali e daqui. Também não sei o que vai acontecer com o conselho no decorrer para frente, tá? Então, é uma briga muito intensa entre todos os profissionais para cada um manterem as suas competências aí pelas resoluções, né? Então, está tendo muitos cortes, né? O elétrico cortando muita coisa, o civil cortando outra, enfim, né? Eu sei que há um tempo atrás, quando eu me formei, eu podia fazer a instalação elétrica de uma residência. Eu tinha atribuições para fazer uma instalação elétrica de uma residência. Nunca fiz, porque nunca tive conhecimento para fazer isso. Mas eu podia fazer, né? Eu podia fazer essa instalação elétrica. Eu sou formado, eu posso fazer estruturas metálicas, tá? Até um tempo atrás, eu não tinha competência para fazer estrutura metálica. Eu não tive cadeiras vinculadas à estrutura metálica específicas, tá? Então, eu não tinha competência, conhecimento para fazer isso, ciência. Agora eu tenho. Eu aprendi a fazer isso, já dei aula, enfim, tenho essa competência. Mas até um tempo atrás, eu não entraria nessa área, tá? Hoje sim, tá? Mas a gente tem que ter muito cuidado para isso, tá? Ao fazermos o nosso trabalho de perícia ou qualquer outro trabalho de engenharia, tá? Então, essas são as resoluções importantes, tá? E aí, então, né, o profissional, que é o profissional que vai fazer a perícia, tem que ter o conhecimento da matéria para a qual foi nomeado. Né? É isso que eu falei agora da estrutura metálica, né? Da instalação elétrica, né? Eu tenho atribuições, por exemplo, a gente tem atribuições amplas dentro daquele conteúdo, né? Mas tem coisas que a gente não entende, não tem o conhecimento específico sobre aquele item lá, tá? Então, se a gente não tem o conhecimento, não vamos trabalhar naquela área, tá? Vamos fazer perícia somente naquele conteúdo que nós realmente dominamos, que nós fizemos uma especialização, que nós já fizemos vários trabalhos em cima daquela área e nós temos o conhecimento, a ciência sobre aquele assunto, tá? Então, como eu falei para vocês, eu desde formado há 30 anos atrás, 20 anos atrás, tá? Eu sempre fui habilitado a fazer estrutura metálica, tá? Mas eu não tinha nenhum conhecimento há muito tempo atrás sobre a matéria. Agora eu tenho. Então, lá atrás, eu jamais faria alguma coisa ligada com estruturas metálicas. Agora, eu já tenho conhecimento nessa área, eu me habilito a fazer isso, mas antigamente não. Tá? Então, eu tenho uma certa especialização em cima disso hoje. Há tempos atrás, eu não sabia do assunto, eu não ia, então eu jamais faria alguma coisa sem saber o assunto. Então, por isso, deve ter conhecimento na matéria para a qual foi nomeado. Tá? Essa é uma exigência, então, né, do profissional que é perito judiciário, o profissional especialista. O profissional especialista é esse sujeito que tem conhecimento na matéria. Tá? Tanto é que, hoje em dia, pessoal, quando a gente vai se apresentar como perito judicial, né, nós temos que justificar a nossa especialidade, tá? Através de um currículo, tá? E, geralmente, a gente justifica essa especialidade através do currículo Lattes. Lá o currículo Lattes, que quase todo mundo tem ele ou está em desenvolvimento, né? Ele é um currículo que está vinculado ao CNPq, né? É um currículo
disponível no Brasil todo, né? Esse currículo Lattes serve como para a gente mostrar que nós somos especialistas na área, tá? Eu, geralmente, quando vou justificar a minha especialidade na matéria na qual eu fui nomeado perito, eu indico lá no ofício que eu mando para o juiz, eu indico o link do currículo Lattes do CNPq. E aí, então, eles lá entram no currículo Lattes e verificam a minha especialidade, tá? Eu já vi profissionais, né, quando encaminham a carta de aceite da perícia para justificar a especialidade, eles encaminham todo um documento, várias folhas impressas ou então folhas no arquivo PDF do currículo vitae deles, tá? Então, eu já vi isso em processos, tá? Mas eu acho que nem vale a pena fazer muito isso hoje. Você faz um currículo Lattes lá no CNPq, deixa ele prontinho, sempre atualizado, e sempre que alguém pedir o currículo Lattes, vocês dão o link para o currículo Lattes lá do CNPq, tá? A minha sugestão sempre é essa. Aí vocês, então, justificam serem profissionais especialistas na matéria que foram nomeados, tá? Um profissional da engenharia legal. Então, de acordo com o Código do Processo Civil, o perito judicial tem que ser um profissional da engenharia legal. A engenharia legal, né, ela tem lá, deve ser um profissional que detenha também o conhecimento sobre as leis e do Código do Processo Civil. No mínimo, para nós fazermos perícia, tá, nós temos que ter conhecimento das leis, de algumas leis que nós vamos estar trabalhando em cima delas, mas principalmente da seção 10 do Código do Processo Civil. Nós temos que conhecer essa seção aqui do Código do Processo Civil 2015. Então, se nós pegarmos a Lei 13.105, né, de 2015, tá, e formos lá na seção 10, ela trata dos artigos 464 a 480, tá? Nessa seção 10, nós temos, então, lá, né, na seção 10, então, ó, eu abri aqui a seção 10, onde inicia, ó, nós temos, então, vai ficar ruim a imagem de vocês aí, nós temos aí, então, um conjunto de artigos que abordam a perícia judicial. Então, no mínimo, nós temos que ter conhecimento da seção 10 do Código do Processo Civil 2015. Essa aqui é importante para nós, tá? Então, com essa seção aqui, eu vou passar para o novo slide, ó, tá? Eu tenho essas condições aqui, ó. Agora dá para ver melhor aqui, se eu ampliar vai dar para ver melhor, tá? A seção 10, então, ela aborda esses itens aí, ó. Ó, começa com o artigo 464, tá? O artigo 464, ó, a prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. O juiz indeferirá a perícia quando a prova do fato não depender de conhecimentos especiais de técnico for desnecessária ou a verificação for impraticável. Aí vem o artigo 2, o artigo 3, 4, depois vem, desculpe, parágrafo, né? Depois vem o artigo 465 e assim vai, tá? Então, no mínimo, nós temos que saber a seção 10 do CPC, conhecer essa seção 10 do CPC, que são apenas 4 páginas, pessoal, do Código do Processo Civil. Então, nós temos que conhecer essas 4 páginas do CPC, porque elas, então, tá, dizem respeito, então, ao, né, olhando aqui no final, ó, dizem respeito à condução, então, da perícia propriamente dito. A seção 10 trata da prova pericial, que é onde nós vamos entrar dentro do processo, dentro do processo, tá? Dentro dos autos, a gente vai entrar na perícia propriamente dito. Então, nós temos que conhecer, então, essas 4 páginas que estão destacadas aí da seção 10 do CPC, ok? E mais? Geralmente, então, nós vamos entrar como peritos num processo depois que lá no fórum, quando o juiz, então, ele faz uma audiência de conciliação e julgamento, foi apresentado já a petição inicial, o réu apresentou a contestação, digamos assim, né? O réu, o autor fez a petição inicial, o réu apresentou a contestação,
teve uma série de julgamentos internos aqui no processo, e aí tem um momento que o juiz faz uma audiência de conciliação e julgamento, coloca as duas partes, né, com seus advogados, né, para tentarem entrar num acordo, certo? E aí, se naquela audiência de conciliação não houver um acordo entre as partes, aí então, né, não havendo um acordo, não havendo um acordo, conciliação, o juiz então nomeia, a partir dessa reunião, ele nomeia um perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato um prazo para a entrega do laudo pericial. Isso de acordo com o artigo 465 do CPC. Então, ele nomeia um perito e o juiz faz um despacho, então, que é publicado no Diário Oficial, no Diário da Justiça. Tá? Então, a partir desse momento é que nós podemos entrar e iniciar um trabalho de perícia naquele processo. Tá? Aí, então, diante desse fato, então, o juiz nomeia o perito. Olha, vai dizer, vou nomear, então, o engenheiro Douglas Roberto Zayas, lá da universidade, para fazer parte da perícia. Ele dá o nome do sujeito, do perito. E aí, as partes têm 15 dias, a partir da nomeação do perito, para 3 itens. Primeiro, elas podem arguir, quer dizer, sem ficarem contrárias, dar um impedimento para aquele perito, ou a suspensão do perito. Por exemplo, eles podem dizer que o Douglas, que foi nomeado, né, ele impediu o Douglas de fazer a perícia porque ele é parente da pessoa, de uma das partes, ou porque ele não tem conhecimento, geralmente é isso, né, não tem o conhecimento necessário, né, ou ele não tem atribuição profissional para fazer aquilo lá. Então, as partes podem, autor e réu, podem, em 15 dias, né, encaminhar um ofício pedindo a suspensão do perito e nomear um outro perito. Eles não concordam com aquele perito, né, vão justificar por quê, e querem que o juiz nomeie um outro perito. Então, podem fazer isso. Tá? Nesses 15 dias, a partir da nomeação do perito, as partes vão indicar um assistente técnico. Né? O assistente técnico, ele é um profissional que vai trabalhar junto na perícia. E esse profissional, ele vai estar trabalhando para aquele que contratou. Então, nós temos o autor do processo e também o réu, o requerido. Então, o autor do processo, ele vai indicar o seu assistente técnico e o requerido vai indicar outro assistente técnico, o seu assistente técnico. Tá? Então, cada parte vai indicar o nome de uma pessoa. Aqui vai ser o Paulo, né? M, o nome de cara, e aqui vai ser o João, né? João, né? E o nome do sujeito, tá? Então, essas pessoas que vão ser os assistentes técnicos vão ser pessoas que são contratadas pela parte específica. O Paulo foi contratado pelo autor e o João aqui foi contratado pelo réu, né? Possivelmente o autor vai pagar o Paulo pelos seus serviços e o réu também vai pagar o João pelos serviços de assistente técnico no processo, tá? E o Paulo vai procurar, né, auxiliar o perito, né, mas sempre tendo por trás, né, o autor do processo. E o João, né, vai auxiliar o perito, tendo por trás o requerido. Tá? São partes contratadas, então, são pessoas profissionais contratadas pelas partes. Tá? Esses profissionais que são os assistentes técnicos, tá, eles não precisam ser legalmente habilitados. Então, se eu estou fazendo, se ocorreu um problema de automotivo, né, geralmente um caso automotivo, né, num caso automotivo, o Paulo e o João não precisam ser engenheiros mecânicos. Eles podem ser
um mecânico de oficina, pode ser lá um técnico mecânico, né, que tenha o conhecimento do assunto e vai auxiliar o autor e o réu nos trabalhos, tá? Então, o assistente técnico é alguém contratado pelas partes, pelo autor e réu, e elas vão pagar esses serviços ao assistente técnico, tá ok? E o primeiro trabalho do assistente técnico vai ser apresentar quesitos para que o perito responda. Então, esses quesitos que vão ser elaborados pelo assistente técnico e têm que ser encaminhados para o juiz em 15 dias, contados da nomeação do perito, tá? Esses quesitos são perguntas que vão ser feitas ao perito, que vão ser respondidas pelo perito. Então, o perito é que vai responder as questões formuladas pelo assistente técnico. Os quesitos são perguntas, tá? É a mesma coisa que pergunta, tá? Então, lá o assistente técnico vai formular umas 10, 12 perguntas, vai encaminhar para o juiz e o perito, então, vai responder essas perguntas durante a execução da perícia e durante a elaboração do laudo pericial. Essa é a sequência. Primeiro, então, o juiz, depois da audiência de conciliação e julgamento, o juiz nomeia o perito. Nomeado o perito, as partes têm 15 dias para esses 3 itens. Suspensão do perito, se for o caso, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. Fazem um ofício e encaminham para o juiz, tá? Então, aqui eu tenho alguns exemplos de algum desses itens, ó. Aqui tem um exemplo de um despacho do juiz, ó. Tá? Eu só cortei aqui o autor e requerido, tá? Para não comprometer o processo, mas é uma folha de um processo, ó. É da comarca de São Lourenço do Oeste, tá? Só para indicar aqui para vocês, da comarca de São Lourenço do Oeste, tá? É uma decisão depois da audiência de conciliação e julgamento, não teve conciliação. O juiz, então, despachou isso aqui, ó. Defiro a realização da prova pericial e, para tanto, nomeio o perito Douglas Roberto Zainos, que vai ser intimado e deverá apresentar propostas de honorário, fixando o prazo de 30 dias para a entrega do laudo pericial. Está bem certinho do que acontece no CPC 2015, ó. Então, apresentar proposta de honorários, intimem-se as partes para que no prazo de 5 dias apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos. Os quesitos do juiz serão o das partes, ressalvada a possibilidade de posterior formulação. Com a vinda do laudo aos autos, intimem-se as partes para manifestar no prazo de 10 dias. Tá? Vejam que isso aqui, ó, aconteceu em 2018, ó, 2008. Ó, 2008. Em 2008, estava em andamento o Código do Processo Civil de 1972. Então, esse Código de 1972 fixava 5 dias para apresentarem quesitos, tá? Hoje, com o novo CPC, são 15 dias. São 15 dias hoje para fazer a indicação do assistente técnico, lista de quesitos e se manifestar contra o perito que foi nomeado, tá? Ok? Então, ao mesmo tempo, o juiz, então, manda essa cartinha para a gente, tá? Essa cartinha a gente recebe em casa com uma intimação para ela, e ele também publica no Diário Oficial, né? Ele publica exatamente aquilo que ele escreveu na carta, ele publica no Diário Oficial, ó, no Diário da Justiça. Publica no Diário da Justiça, foi emitido em 2009, em janeiro de 2009, ó. Publicou no Diário, né? E aí, então, as partes têm conhecimento sobre isso, tá? Então, é o despacho do juiz e convocação do perito. Então, as partes recebem também isso no processo, tá? E aí, as partes, então, têm que fazer o encaminhamento dos quesitos em 15 dias, né? As partes têm que encaminhar os quesitos e o nome do assistente técnico, tá? Então, geralmente, a correspondência que eles encaminham é alguma coisa assim, ó,
tá? Então, aqui tem dois exemplos, ó. Um ofício de um réu, de um autor, e aqui, desculpe, do autor de um processo, e aqui o ofício de um requerido, de um réu, tá? Então, são dois ofícios que são encaminhados. E nesse ofício, então, geralmente quem encaminha são os advogados, ó. Eles encaminham, eles aqui, ó. Douglas Alberto Maios é um exemplo aqui do nome de um autor de um processo. Pessoa física devidamente qualificada nos autos, que move contra a concessionária de veículos Biobá, tudo nome fictício, tá? E também a empresa Volkswagen do Brasil. Vem então aqui, ó. Conforme se vê no despacho, o juiz deferiu a perícia judicial no veículo e indica o nome do assistente técnico. O nome do assistente técnico vai ser o senhor João Carlos Veiga, né? Mecânico, né? Portador da identidade tal, CPF tal, casado, residente e domiciliado em Joaçaba. Então, vai ter todas as informações do perito aqui, do assistente técnico aqui, ó, tá? E logo em seguida, de acordo com o artigo 465, eles apresentam a lista de quesitos que vão ser respondidas pelo perito, tá? E aí o advogado, ele assina lá no final, né, esse ofício que é encaminhado para o juiz. Então, esse é um ofício que o advogado de um autor manda para o juiz. E esse aqui, o que um advogado de um requerido encaminha para o juiz também. São mais ou menos iguais, tá? Só que o que muda é quem realmente está encaminhando o ofício, um autor, outro requerido. Aqui tem a indicação do número dos autos do processo, tá? E a descrição do nome do assistente técnico e dos quesitos que são formulados, tá? Então, aqui, quando se fala em indica o assistente técnico, tá? Nos dois casos tem o assistente técnico. Gente, quando esse ofício entra pela primeira vez no processo, tá? Quando ele indica aqui, eu indico como assistente técnico o senhor, eu vou colocar aqui o nome do sujeito, então lá, João Antunes, não é João Antunes, né? E vou colocar todas as informações do tal do João Antunes, tá? Vou colocar nesse ofício, eu tenho que colocar todas as informações que qualificam ele, né? Então, o senhor João Antunes, né? Por exemplo, mecânico, né? Mecânico, vírgula, casado, né? Vírgula, portador da carteira de identidade número tal, CPF número tal, né? Residente e domiciliado na rua tal, e telefone tal, e e-mail, hoje e-mail é importante, e-mail tal. Então, eu vou colocar todas as informações do assistente técnico ali, para que qualquer um do processo possa entrar em contato com ele e saber quem que é ele, tá? Tanto o autor quanto o requerido vão colocar todas as informações necessárias do seu assistente técnico no ofício que é encaminhado ao juiz, tá? Por que isso? Quando o perito vai atuar, fazer a perícia, ele vai entrar em contato com essas pessoas aqui, tá? Eu, justamente, quando eu recebo uma convocação para uma perícia, eu geralmente ligo, quando consigo, eu geralmente ligo para o assistente técnico e converso com ele como é que está o veículo, como é que está lá o objeto da perícia, em que estado que está ele, está desmontado, não está, né? Eu sempre ligo e converso com eles para saber como é que está o objeto da perícia. Se eles têm alguma coisa para falar, não para... Né, mais para ver como é que está o estado do veículo, por exemplo, do veículo. Porque em função das informações que ele prestar, tá, eu vou ter que dar um orçamento para a perícia. Tá? Imagina que o veículo que eu vou fazer a perícia esteja lá em Florianópolis. Pô, se o veículo está lá em Florianópolis, eu vou ter que prever no meu orçamento, né,
prevê que eu tenho que ir até Florianópolis para fazer a perícia. Ah, o carro está desmontado? Ah, o carro está... Não está desmontado. Então, eu tenho que levar um mecânico lá para poder fazer a desmontagem do veículo. Então, conversando com eles, a gente tem condições de saber, né, e ter melhores informações sobre o processo. A gente deve, geralmente, conversar com os assistentes técnicos. A gente não deve conversar com o autor e nem com o requerido, e sim, geralmente, com os assistentes técnicos, tá? Porque essas pessoas, esses assistentes técnicos depois, eles vão nos auxiliar à realização da perícia. Quando nós marcarmos o dia da perícia lá para pegarmos o carro, a peça, a máquina, desmontarmos ela, geralmente o João Antunes, o assistente técnico do autor, e o assistente técnico do Rio vão estar junto na perícia, vendo como a perícia está se desenvolvendo e dando sugestões também da perícia, como proceder para a perícia. Então, a gente tem que ter um contato bom com eles também para poder fazer a perícia, tá? Ok? Então, é importante esse contato com eles. Por isso que, quando eles encaminham o nome do perito, é importante ter todas as informações, né, que permitem encontrar o assistente técnico. Tá? Então, isso é importante. E alguns exemplos disso que foi encaminhado. Vejam, ó. Aqui tem um exemplo de um processo real. Ó, tá? Ó, aqui é lá da comarca de São Lourenço. Tá? Ok? Ó, o número do processo. Então, o número do processo, ação indenizatória, autor e réu, eu cortei as partes que não são importantes para mostrar para vocês. Mas vejam aqui, ó. Olha como é que começou o ofício esse ofício, ó, tá? Então, ó, a empresa tal, já qualificada nos autos, em epígrafe, vem por intermédio de seus procuradores, que são os advogados, em atendimento ao despacho para indicar como assistente técnico a pessoa do senhor. Aí vem o nome da pessoa, brasileiro, solteiro, consultor técnico, regulamento escrito do CPF sobre tal número, residente domiciliado em tal endereço, bairro tal, na cidade tal, ao tempo que formula os quesitos abaixo. Então, esse ofício que foi encaminhado para o juiz, ele tem também, na sequência, ó, essa aqui é a página 1, na sequência tem, então, os quesitos, ó. Ele apresenta os quesitos, então, que foram formulados para o autor. Isso foi de um processo que eu fiz. Queira o senhor perito, lista dos quesitos, então, quesito 1. Queira o senhor perito requisitar da empresa autora todas as peças substituídas indicadas na inicial, através do documento juntado na folha 21 até a folha 29. Com base no exame físico das peças supostamente substituídas, queira o senhor perito informar os defeitos. Tá? Então, aí vem uma sequência de perguntas que o requerido desse processo fez para o perito para que ele respondesse. Ó. Então, aqui tem, ó, 6 quesitos, tá? Isso continua, deixa eu ver se continua, acho que tem mais, tá? Então, tem 6 quesitos aqui, mais 2 aqui na sequência, tá? Para finalizar, ó, tem mais 2 quesitos aqui, tá? Queira o senhor perito esclarecer o ano de fabricação e queira o senhor perito tecer outras considerações que entender pertinentes ao deslindo do feito, tá? A gente acaba aprendendo aí umas palavras bonitas aí, né? Que não dá para usar na engenharia, tá? Ok? Fica meio... Não é um vocabulário que a gente acaba usando aqui, tá? Queira o senhor perito tecer, queira o senhor perito trazer outras considerações que entender pertinente para o desfecho do feito, né? Para o desfecho da perícia, né? Talvez esse seja o termo correto, né? A gente não usa deslindo, tá? E aí, então, eles dão lá o seu nome lá, né? E pedem deferimento. Então, esse é um artigo, é um ofício real que foi encaminhado de um réu para o juiz, tá? Ok? E a mesma coisa, o autor do processo também, né? Ele encaminha, aqui um outro exemplo real, então, onde o autor de um processo, então, encaminha um conjunto encaminha ao juiz de direito da comarca de São Lourenço do Oeste, encaminha um conjunto de quesitos, ó.
ele dá o nome do sujeito que vai fazer aqui, ó, em que pese a indiscutível competência, instrução e imparcialidade do perito designado por esse juiz, a parte autora indica o assistente técnico, o senhor tal aqui, que comparecerá no ato independente da intimação. Veja que aqui ele não colocou as informações do assistente técnico, ó, tá? Hoje é extremamente necessário ter todas as informações do assistente técnico aqui, ó, tá? Como esse processo é antigo, tá? Ainda não estava ligado com o CPC 2000, de 1972, tá? Eu acho que naquela época não era necessário, hoje é necessário ter todas as informações do assistente técnico, tá? E aí, então, ó, ele coloca os quesitos, tá? Então, olha quais são os quesitos que ele formula. Ó, aqui tem 3 que não são quesitos, são 3 considerações, e aqui tem, vamos ver, ó, tem 10 quesitos aqui, ó, na sequência, que ele está formulando para que o perito possa responder, tá? E depois ele tem mais, né? Ele tem mais uma folha aqui também, ó. Ele mandou 17, ele mandou aqui 17 quesitos, deve ter mais uma folha ainda, vamos ver. 19, ó, o autor desse processo encaminhou 19 perguntas para serem respondidas pelo perito, tá? Então, essas informações entram nos autos do processo quando os advogados do autor e do réu encaminham esse ofício para o juiz, tá? Então, são encaminhados esses ofícios ao juiz, ele recebe, ele adiciona esses ofícios aos autos do processo, tá? E aí, o juiz, o perito é intimado, então, tá? Então, o perito recebe em casa, ele recebe inicialmente, se for via correio, ele recebe uma carta mais ou menos assim. A gente leva um susto quando recebe a correspondência, porque é uma intimação judicial, tá? Vem do juiz lá, ó, do segundo cartório civil, a gente nem imagina o que está dentro do conteúdo da correspondência, porque ela está fechada, só vem com o teu nome e a confirmação, então, do Poder Judiciário. Então, tu leva a primeira vez um susto enorme quando recebe essa carta, tá? O que aconteceu, tá? Aí, quando você abre a carta, você vê que é uma intimação judicial para ser perito. Aí, então, aquilo que o juiz colocou lá no processo, ele manda, então, a correspondência para ti, ó. Aquilo que eu já li antes, né? Ele manda agora aqui com a carta intimada para você. Aí você recebe essa correspondência, tá? Ó, através da presente intimação, com aviso de recebimento AR, fica o destinatário intimado que foi nomeado como perito no processo acima. Sendo aceito o encargo, deverá apresentar o valor dos seus honorários em 5 dias. Então, o perito tem 5 dias para apresentar se aceita o encargo da perícia e apresentar os honorários para o perito, para o juiz. Tá? Tem 5 dias para poder fazer essa coisa, planejar tudo, como é que vai ler o processo, tá? Ver o que ele vai fazer no processo e dizer para o juiz, ó, para mim fazer essa perícia, ela vai custar, né? Vai custar 5 mil reais, por exemplo, tá? Então, quanto que vai custar o processo? Vai custar 5 mil reais para fazer a perícia. Então, a gente tem que colocar aqui. Só que antes tem que planejar tudo isso, como vai ser realizado, tá? Então, o perito recebe a intimação e agora o trabalho dele é o perito escrever uma carta para o juiz, aceitando o encargo de perícia e dando qual é o custo da perícia. Aí vem a segunda etapa, tá? Então, ciente da nomeação, o perito deverá apresentar em 5 dias propostas de honorários. Ele deve apresentar o currículo com comprovação de especialização e contatos profissionais, em especial contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico para onde serão dirigidas as informações pessoais. Então, ó, tudo isso ele tem que fazer em 5 dias, tá? 5 dias. Quanto vai custar a perícia, o orçamento, tá?
o orçamento da perícia, quanto que vai custar a perícia, tem que apresentar o currículo para indicar a comprovação de especialização. Então, é bom que a gente já esteja o currículo Lattes pronto, lá o currículo Lattes pronto, a gente só encaminha daí o link do currículo Lattes e todos os dados para contato profissional. Então, a gente vai mandar para o juiz lá o nosso e-mail, enfim, todas as informações para o pessoal nos encontrarem. Por quê? Porque geralmente o advogado das partes, ele entra em contato com a gente, tá? E eles querem saber como é que vão encontrar a gente para poder conversar com a gente, tá? Então, é importante todas essas informações aí, tá? Aí, então, o perito vai até o fórum, quando ele foi nomeado e aceitou o encargo, né? Antes de apresentar a proposta de honorários, né? Ele tem que saber o processo, tá? Então, antes de fazer a proposta de honorários, o perito tem que fazer o planejamento da perícia. Planejamento da perícia. E esse planejamento da perícia, né, envolve saber como está o processo, onde estão as peças, onde está a máquina que nós vamos fazer a perícia, ou o produto, né? Como é que está isso, né? Onde é que eu vou encontrar o produto e assim por diante, o equipamento. Então, eu tenho que ir lá olhar o processo para planejar a perícia. Saber que tipo de motor que é, que tipo de carro que é, que tipo de máquina que eu estou trabalhando. Enfim, eu tenho que saber, conhecer o que é o objeto da perícia para poder dar o orçamento, né, e planejar como vai ser executado. Quer dizer, antes eu planejo como vai ser executado e depois eu dou o orçamento, tá? Quanto vai custar tudo isso. Então, a gente tem que fazer, né, a partir do conhecimento dos autos do processo. Nós temos que ir lá no fórum retirar o processo, se for assim, né, e olhar o processo para estudar ele, tá? Ok? Então, a gente vai no fórum, retira os autos do processo, se eles forem os antigos ainda, tá? Se eles forem ainda, né, é difícil de encontrar nessa condição, se os autos do processo ainda estiverem somente na forma escrita, a gente vai lá no fórum, pelo número do processo, retira, encarga o processo, vai para casa, estuda todo ele, o que está acontecendo, não todo ele, só as partes importantes, estuda, tá? Estuda, analisa, e aí planeja a perícia. Planejando a perícia, então você dá o orçamento da perícia. Se for um caso antigo, você retira o processo, os autos, em folhas, né, em pastinhas. E se for os atuais, então, né, os mais novos, a gente entra no fórum, como eu falei na aula passada, a gente recebe uma intimação via e-mail com uma senha de acesso, e a gente pega essa senha de acesso, entra no fórum, né, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, lá em consulta de processo, a gente entra aqui, seleciona a opção processos no SAGE, entra com o código do processo que eu estou analisando, tá? Aí você vai visualizar os autos do processo, você entra com a senha que o juiz mandou para você, e aí você entra no processo. E aí você pode observar toda a movimentação do processo digitalmente, né, no portal lá do Tribunal de Justiça, e inclusive, né, então, você pode olhar o processo, né, e baixar o processo, tá? Se você clicar lá na opçãozinha, você pode fazer o download dele e fazer análise em casa do processo, tá? Ou você pode baixar algum documento específico que você deseja do processo, tá? Então, hoje acontece tudo isso dessa forma, então ficou bem melhor, tá? E aí, então, você olhando, você vai analisar o processo, você vai estar começando a perícia analisando o processo,
E aí você manda, então, depois de feito isso, você encaminha para o juiz um ofício, você, engenheiro, você, perito, encaminha um ofício para o juiz, aceitando a perícia e dando o valor da perícia. Tá? Então, essa aqui é uma correspondência que eu encaminhei para o juiz. Então, o que é essa correspondência? Só como um exemplo para vocês. Ó. Um ofício encaminhado ao juiz, aceite do encargo para realização da perícia técnica referente aos autos número tal, cujo autor é tal e requerido é tal. Então, em atenção ao ofício, vem informar que aceita o encargo de perito técnico referente àquele processo. Tá? Nesse caso, eu pedi que o juiz me mandasse os autos do processo para me fazer uma análise inicial, tendo em vista que o processo era de São Lourenço do Oeste, eu pedi para o juiz me mandar uma cópia física do processo. Hoje não precisa mais disso, tá online, tá? Aí coloquei aqui algumas informações e aqui, para a questão da perícia técnica, os honorários a serem pagos para esse perito deverão ser de tanto, divididos em duas parcelas. Vamos imaginar aqui, ó, R$5.000. Deverão ser de R$5.000, divididos em duas parcelas. A primeira parcela de R$2.500 deverá ser paga no ato do aceito da perícia e aprovação desse orçamento, e desencadeará o início das atividades de perícia. A segunda parcela, também de R$2.500, deverá ser paga na entrega do laudo pericial. Os valores acima deverão ser depositados na conta corrente tal do Banco do Brasil, agência tal, em nome de Douglas Roberto Zaios. A partir da confirmação do aceite, necessita de 90 dias para realizar a perícia e elaborar o laudo técnico. Tá? Então, após a análise de todo o processo, designarei, então, local e hora para realização da perícia e a minha assinatura aqui no final. Tá? Então, nesse ofício, eu encaminhei o valor da perícia, tá? o valor da perícia, e também como deveria ser feito o pagamento. Geralmente a gente faz assim. Quando a gente elabora os honorários da perícia, a metade dos honorários da perícia a gente pede para uma das partes, a parte interessada, pagar no início da perícia. É o dinheiro que a gente vai ter, é o recurso que a gente vai ter para poder pagar efetivamente a perícia. Pagar alguém para desmontar o motor, alguém para fazer um serviço externo, alguém fazer uma simulação que a gente não vai fazer, né? Então, é o dinheiro que a gente vai pagar para realizar os serviços que a gente está contratando de outros profissionais. E a outra parte, né, é a parte, então, que vai estar ligada ao nosso trabalho em si, né? Ao nosso trabalho de perícia, enfim, né, aquilo que a gente vai estar cobrando efetivamente. Eu sempre faço assim, em duas partes, tá? A primeira parte, geralmente, ela paga o todo da perícia, né? E a segunda parte, então, são os lucros, aquelas coisas que sobram para o nosso trabalho em específico, tá? Então, se der algum problema que alguém não paga a segunda parte, pelo menos aquilo que eu contratei, a primeira parte do orçamento paga aquilo que eu contratei com os outros. Se eu perder alguma coisa, eu perco o meu serviço e não o serviço dos outros, né, que eu contratei externamente, tá? Geralmente eu faço assim. Isso ajuda bastante, né, no caso de alguém, alguma das partes não pagar, se isso acontecer, ou demorar muito tempo para pagarem, tá? Então, vai lá que deu um problema no processo, tá? Alguém demora 10 anos para pagar aquela segunda parcela, imagina, né? Daqui a 10 anos o dinheiro não paga mais nada. Então, geralmente é assim que a gente faz, tá? Então, é encaminhado um ofício de aceite, tá? Nesse ofício, como era de 2009, tá? Tem um probleminha nesse ofício com relação a hoje. Esse foi um ofício real que eu encaminhei, tá? Só que hoje ele estaria errado, esse ofício. Por quê? Porque eu não me apresentei no ofício para o juiz. Esse é o primeiro documento que o perito encaminha para o juiz. Se é o primeiro documento que entra no processo, nos autos do processo, eu tenho que me identificar. Tá? Então, nesse ofício, eu acho que está mais para frente, eu teria que ter colocado aqui um parágrafo
geralmente o parágrafo é o primeiro parágrafo ou o segundo, tá? Lá no segundo parágrafo desse ofício, eu deveria ter colocado isso aqui, ó. Nesse local aqui, ó, no segundo parágrafo, eu deveria ter colocado assim, ou no primeiro ou segundo, tá? Primeiro parágrafo, segundo. Eu começaria hoje o ofício assim. Douglas Roberto Zayons, Douglas Roberto Zayons, né? Casado, viúvo, né? Casado, né? Solteiro, né? Engenheiro mecânico, sob engenheiro mecânico, vírgula, carteira de identidade, o número da carteira de identidade, CPF, né, número do CPF, tá? Residente e domiciliado na rua Getúlio Vargas, tal número, em Joaçaba, tá? E-mail, né, e-mail, douglas.zayons@unesc.edu.br, vem por meio desta, né, aceitar o encargo de perícia, tá? Então, o primeiro parágrafo do... esqueci um aí. Com currículo Lattes, com currículo vitae, daí eu colocaria aqui o endereço do currículo Lattes meu. Aí, depois de ter me apresentado para o juiz com todas as informações necessárias, tá? Aí eu começaria, então, no segundo ou terceiro parágrafo. Mas é necessário, quando a gente encaminha sempre o primeiro ofício nosso ao juiz, tem que ter todas as informações no parágrafo, tá? E isso está nesse item aqui, ó, tá? Então, a gente tem 5 dias para se manifestar sobre... desculpa. Então, isso tem que estar encaminhado no juiz. Aí, as partes, então, esse documento, ele é digitalizado e colocado nos autos do processo, é feita uma publicação, então, pelo juiz, e aí as partes, autor e réu, têm 5 dias para se manifestar sobre os honorários do perito. Tá? 5 dias. Tá? Então, os honorários do perito são muito elevados para fazer a perícia. Nos honorários, o perito justificou coisas que não precisam fazer e assim por diante e tal. Então, as partes têm 5 dias para se manifestar sobre os honorários, tá? Ok? Então, se eles não se manifestaram em 5 dias, tá aceito os honorários do perito, tá? Caso contrário, eles têm que se manifestar, tá? Eu já tive casos que não poderiam ter acontecido, né? Teve uma perícia que eu fiz um orçamento de uma perícia e o valor deu alto, né? O valor deu alto. As máquinas eram máquinas que custavam 2 milhões, né? E lá pelas tantas, uma noite, né? O autor do processo, o autor, entrou em contato comigo. Em contato por telefone. Em primeiro lugar, ele não poderia ter entrado em contato por telefone comigo. Tá? O sujeito, que era o autor, ele entrou em contato comigo. Talvez, se tivesse que entrar em contato, deveria ser o advogado que deveria ter entrado em contato comigo. Daí ele entrou em contato comigo, né? E disse que o valor que eu estava colocando era muito alto, porque as máquinas tinham certa característica, tá? Enfim, que ele não podia pagar, tá? Aí, eu na realidade, geralmente, né, a gente faz os orçamentos, é técnico mesmo, não tem o que fugir, tá? E aí, então, eu fiz o orçamento, ele não concordou com o orçamento, né, pediu que, no máximo, ele podia pagar tantos reais do orçamento. Aí eu disse que não, por esse valor eu não aceitava, né, e não ia fazer a perícia. Aí ele encaminhou também lá um orçamento de um outro perito lá de Curitiba, né? Aí no orçamento do perito de Curitiba, que ia vir fazer a perícia aqui, se fosse o caso, aquele perito lá,
Ele só cobrava deslocamento, né? Ele tinha 1 hora para fazer a perícia e 1,5 horas para escrever o laudo pericial, né, no orçamento do perito. Mas tinha lá, sei lá qual que era o valor, R$ 2.000 de transporte de Curitiba para cá, né? Aí eu falei pro cara, ó, seguinte, se o cara faz aquilo lá, peça para o juiz e contratem ele, porque eu não consigo fazer por menor preço do que esse valor. E realmente não dava, tá? Mas enfim, tá? Aí as partes, depois que eu fiz o meu orçamento, tá? As partes entraram depois num acordo, tá? No final das contas, depois do meu orçamento, que era um orçamento elevado, tá? As partes entraram num acordo e não saiu a perícia então, tá? Mas enfim, o autor do processo entrou em contato comigo, tá? Para fazer uma reavaliação no valor. Eu não podia fazer aquela reavaliação, porque o orçamento que aquele outro sujeito, aquele outro perito tinha também não era real na realidade, tá? E eu disse que não podia fazer e também não fiz a perícia, tá? Não fiz por menos daquele valor, porque não ia dar prejuízo se eu estivesse fazendo por menor valor. Mas as partes, então, têm 5 dias para se manifestar pro juiz, tá? Sobre o orçamento da perícia, tá? Aqui tem algumas informações também do artigo 95 do... Tá? Tem algumas informações também aqui, que talvez sejam importantes, né, do artigo 95, tá? Sobre o pagamento dos honorários, né? Enfim, tem algumas informações que no slide vocês podem depois consultar melhor, tá? Bom, hoje, então, os processos podem ser pesquisados na internet, tá? Que eu já falei antes aqui, deixa eu pular isso, já falei, tá? Consulta online dos processos. E o aceito, então, da perícia. Depois que você encaminhou o orçamento, as partes têm 5 dias para se manifestar sobre o orçamento. Ninguém se manifestando, o juiz autoriza o pagamento, né, de até 50%, geralmente, tá? Agora é por norma, ele pode autorizar 50% do pagamento, e a parte interessada, então, paga para nós, na nossa conta corrente, 50% do valor para a gente poder começar a fazer a perícia, tá? Aí, as partes aceitando a realização da perícia, o perito deve começar ao planejamento da perícia, tá? Então, geralmente, então as partes aceitaram a perícia, o juiz já deu ok, ó, tu tem 30 dias para marcar a perícia, agora você tem que planejar a perícia. Então, o perito, então, a partir de agora, tem que fazer o planejamento da perícia. Vou chegar no dia da perícia, o que eu tenho que fazer? Então, geralmente, antes de fazer a perícia, tem que consultar as normas técnicas, tá? Eu geralmente faço esse planejamento antes de encaminhar o ofício de aceite. Então, tudo que eu vou realizar no dia da perícia, eu planejo antes de encaminhar o ofício de aceite. Verifico normas técnicas, tá? Muitas vezes, para a gente fazer a perícia, a gente tem que comprar norma técnica. Então, a norma técnica tem que entrar no orçamento da perícia, tá? Quais são os procedimentos operacionais que eu vou realizar? Vou ter que contratar um mecânico para desmontar a máquina, tá? Vou ter que fazer um serviço de análise de elementos finitos. Eu tenho que saber quais os procedimentos que eu tenho que usar aqui, tá? Informação de fabricação. Tenho que entrar em contato com o fabricante do equipamento para obter informações do fabricante do equipamento. Se for um veículo, qual é a marca, modelo, tá? Eu geralmente faço levantamento de casos similares. Como eu faço muita coisa, muitas perícias de veículos, então a primeira coisa que eu faço é fazer uma análise de casos que já aconteceram de veículos para poder planejar a perícia. Eu vou nas concessionárias e busco os manuais de manutenção e montagem dos veículos, tá? Porque tudo isso aqui vai ser necessário para poder planejar a perícia. Mas geralmente eu faço isso antes de executar, antes de mandar o ofício para o juiz, tá? Aí eu sei todos os custos que vão estar envolvidos para a realização dela. Planejo a perícia, geralmente antes, tá?
E aí, depois que o juiz e as partes aceitaram, né, eu executo o planejamento da perícia, tá? Então, faço o planejamento para executar ela. Então, marco no dia tal lá a perícia, eu já sei que eu vou ter que pegar a peça tal da perícia e mandar para um laboratório para fazer uma análise de falhas. O laboratório me cobra R$ 2.000 para fazer uma análise de falhas, já está incluída no processo, então eu tenho tudo mais ou menos planejado. Só que é claro que nem sempre as coisas andam como planejado na perícia. Lá pelas tantas, tu identifica na perícia que alguma coisa não foi bem como planejado, tá? Aí tem que ter um recurso extra para poder executar aquilo lá, tá? Mas aí você executa a perícia, então, em loco, tá? Ok? Executa a perícia em loco e, depois disso, tenta responder os quesitos e faz a análise técnica do processo, tá? Durante a perícia, tá? Você, perito, é o braço direito do juiz. Mas durante a perícia, você vai ser acompanhado pelo assistente técnico do autor e o assistente técnico do réu. São duas pessoas que já conhecem elas pelos ofícios que elas encaminharam, tá? Então, assim, durante a perícia, tenha uma ótima relação com eles, tá? Esses sujeitos aqui, o assistente técnico do réu e do autor, eles vão ser importantes para você desvendar o problema. Você está procurando uma solução para o teu problema, tá? Você está fazendo uma engenharia, né? Uma engenharia forense, tentando identificar a causa da falha do problema. Então, esses sujeitos aqui, ó, gente, eles vão auxiliar bastante vocês, tá? Você pode conversar com eles, pedir a ideia deles, se eles concordam que aquele procedimento que tu vai executar vai trazer um resultado ou não, né? Isso é bom conversar com eles, pegar a ideia deles, tá? Para poder resolver o problema que tu está resolvendo. Só que, é claro, nós temos que lembrar que eles são pagos pelo autor e pelo requerido, tá? Então, digamos assim, eles estão ali no processo para ajudar o réu ou o autor, tá? Então, nós temos que ter isso em mente na nossa cabeça, tá? Mas, em se tratando de informação técnica, né, eles não vão poder mentir, não vão poder omitir, tudo tem que ser, né, certinho, ok? Então, essa vai ser a relação de vocês na perícia. Quando vocês fazerem a perícia ou as cartas de honorários, vocês têm que lembrar da resolução do CONFER, que trata do Código de Ética do Engenheiro. Lá no Google Sala de Aula tem essa resolução lá, 1002, né? Tem essa resolução para vocês olharem. Então, quais são as obrigações do Código de Ética com isso, com a perícia? Sempre temos que atuar com imparcialidade, impessoalidade nos atos arbitrais e periciais, tá? Obrigação nossa, imparcialidade. Nós não somos nem do autor, nem do requerido, tá? Nós temos que comprovar cientificamente, né? Só através de comprovação científica dar respostas de acordo com as comprovações científicas, tá? Desempenhar nossa profissão nos limites das suas atribuições, tá? Então, para isso, resolução 218, né, a resolução 235 para a produção, temos que observar ela, e sua capacidade pessoal de realização, tá? Vedado. Formular para propostas de honorários inferiores ao mínimo regional. Nós vamos ver que existem propostas de honorários, né, que são ditas pelos órgãos aí específicos, né? Então, se o honorário mínimo, né, para aquele processo for de R$ 1.200, tá? Nós não podemos fazer um serviço por R$ 300, tá? É vedado, ó, vedado fazer propostas inferiores, né, de honorários. Apresentar proposta de honorários com valores extorsivos.
Eu também não posso fazer uma proposta de honorários que passe do valor que realmente deva fazer. Ah, porque o caso é tal, eu vou fazer lá 20 mil reais. Né? 20 mil reais. Também não posso fazer isso. Tem que ser justificada por um orçamento. Tá? Desrespeitando as tabelas de honorários. Tá? Não podemos desrespeitar isso. Aceitar trabalho, contrato, emprego, função ou tarefa para as quais não tem efetiva qualificação. Tá? Se eu não tenho conhecimento naquela causa, não aceite de maneira nenhuma esse trabalho. Tá? Então, isso é vedado. Tá? Então, essas são mais ou menos, pessoal, as informações que eu queria passar para vocês com relação a quem é o perito e o que ele deve fazer durante o processo. Tá? É claro que nós vamos entrar em cada agora, quem é o assistente técnico, como fazer então os quesitos, como planejar a perícia, como executar a perícia depois, né, como escrever o laudo pericial. Né? Mas essa é a primeira parte relacionada ao contato com o juiz. Esse é o primeiro contato com o juiz, através então desses que vocês vão estar encaminhando a ele. Tá?